O ar está pesado, não é? Uma sensação de urgência paira sobre o mundo, um pressentimento de que algo grande e irreversível está em curso. Olhamos para os noticiários, para as manchetes, para as redes sociais e somos bombardeados por imagens e notícias que parecem desafiar a lógica, a moralidade, a própria natureza humana. Desastres naturais se intensificam, conflitos pipocam em diversos cantos do globo, crises econômicas se sucedem e uma onda de perplexidade e medo se espalha. Muitos, até mesmo céticos, começam a se perguntar: o que está acontecendo? Seria isso apenas o ciclo natural da história? Ou há algo mais profundo, algo que transcende a compreensão meramente humana? É exatamente sobre essa pergunta, sobre um sinal específico que a Bíblia há milênios nos alertou, que vamos mergulhar hoje. Este é um mistério que muitos ignoram, mas que, uma vez desvendado, revela a verdade sobre os tempos em que vivemos. Fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva sobre o futuro. E se você busca entender esses tempos à luz das Escrituras, já se inscreva no canal Liama de La Fé. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas análises profundas. Desde os tempos mais antigos, a humanidade sempre olhou para o futuro com uma mistura de esperança e apreensão. Profetas, videntes e sábios de diversas culturas tentaram decifrar os enigmas dos dias vindouros. Mas há um livro, a Bíblia, que se destaca por sua precisão e por suas profecias que, ao longo dos séculos, se confirmaram com uma exatidão impressionante. E é nesse livro que encontramos os mais claros e detalhados avisos sobre o fim dos tempos, sobre os dias que antecederão o retorno de Jesus Cristo. Não se trata de um roteiro de ficção, mas de um mapa profético que nos guia através da complexidade do presente. Jesus, em seu famoso sermão profético, registrado nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, descreveu uma série de sinais que marcariam o período final da história humana, antes de sua segunda vinda. Ele não falou em enigmas indecifráveis, mas em eventos que seriam visíveis, perceptíveis e inegáveis. Entre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, Jesus mencionou um sinal que talvez seja o mais subestimado, mas que hoje, mais do que nunca, se manifesta de forma alarmante diante dos nossos olhos: a proliferação da iniquidade e o esfriamento do amor. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa passagem não é uma mera observação sociológica, é uma profecia. Iniquidade aqui não se refere apenas a crimes hediondos, mas a uma transgressão generalizada da lei de Deus, a uma distorção dos valores morais, a uma indiferença crescente para com o bem e para com o próximo. E o resultado dessa multiplicação da iniquidade é direto e devastador. O amor de muitos esfriará. Para entendermos a profundidade dessa profecia, precisamos analisar o que significa iniquidade no contexto bíblico. A palavra grega usada é anomia, que literalmente significa sem lei ou contra a lei. Não é apenas a quebra de uma regra, mas a rejeição da própria estrutura moral e ética que sustenta uma sociedade justa e compassiva. É a normalização do que é errado, a inversão dos valores, a aprovação do que antes era condenado. E quando essa anomia se multiplica, ela corrói o tecido social, desintegrando os laços que unem as pessoas. Vamos observar os fatos. Olhemos para a linha do tempo da história recente. Se voltarmos algumas décadas, a percepção do que era moralmente inaceitável era, em muitos aspectos, mais clara, mais definida. Havia um consenso, mesmo que tácito, sobre certos princípios éticos. A família, a honestidade, o respeito mútuo, a compaixão eram pilares que, embora nem sempre seguidos à risca, eram amplamente reconhecidos como ideais. Mas o que vemos hoje?
A cada dia, somos confrontados com a banalização da violência, a normalização de comportamentos egoístas e a relativização da verdade. A iniquidade se manifesta de diversas formas, desde a corrupção sistêmica que assola governos e instituições, até a indiferença cruel de indivíduos para com o sofrimento alheio. É a mentira que se torna narrativa, a desonestidade que se disfarça de esperteza, a crueldade que se justifica como liberdade de expressão. Pensemos em alguns exemplos concretos. A proliferação de notícias falsas é um sintoma claro dessa iniquidade. Não se trata apenas de erros de informação, mas de uma manipulação intencional da verdade, muitas vezes com o objetivo de gerar discórdia, semear o ódio ou promover agendas egoístas. A verdade se torna maleável. Isso é anomia em ação, a rejeição da lei da verdade. Outro exemplo é a crescente polarização social e política. Em vez de buscar o diálogo e o entendimento, muitas pessoas optam pelo confronto, pela desumanização do outro. A empatia dá lugar à hostilidade e a capacidade de ver o próximo como um ser humano com suas próprias dores e esperanças diminui drasticamente. As redes sociais, embora com seu potencial de conexão, também se tornaram palcos para essa manifestação da iniquidade, onde o anonimato muitas vezes serve de escudo para ataques verbais, difamações e discursos de ódio. E qual é a consequência direta e inescapável dessa multiplicação da iniquidade? O esfriamento do amor. Jesus não disse que o amor desapareceria completamente, mas que o amor de muitos esfriaria. Isso implica uma diminuição da intensidade, da paixão, da dedicação ao próximo. O amor se torna condicional, egoísta, utilitário. Quando o amor esfria, a compaixão diminui. Vemos isso na indiferença diante da pobreza extrema, da fome, da guerra. As notícias de tragédias humanitárias que antes mobilizavam multidões, hoje parecem se misturar ao ruído de fundo, perdendo seu impacto. O sofrimento alheio se torna um espetáculo distante, algo a ser consumido e esquecido rapidamente. Quando o amor esfria, os laços familiares e comunitários se enfraquecem. A dedicação aos pais, aos filhos, aos cônjuges, aos vizinhos, pode ser substituída por uma busca incessante por satisfação pessoal, muitas vezes às custas do bem-estar dos outros. A paciência, a tolerância, o perdão, componentes essenciais do amor, se tornam escassos. A própria essência do amor cristão, que é o ágape, um amor sacrificial, incondicional, que busca o bem do outro mesmo quando não há retribuição, parece ser um conceito cada vez mais estranho para muitos. Em seu lugar, surge um amor eros ou filia distorcido, focado no prazer próprio ou na afinidade superficial, incapaz de resistir às provações e aos desafios da vida. É importante ressaltar que essa profecia não se refere a um evento isolado, mas a um processo, uma tendência crescente que se intensifica à medida que nos aproximamos do fim. Não estamos falando de um dia específico, mas de uma era, uma atmosfera espiritual que permeia a sociedade. E se observarmos com atenção, veremos que esse processo já começou. Podemos traçar uma linha do tempo, não de eventos cataclísmicos, mas de mudanças sutis, porém profundas, na psique coletiva. O individualismo extremo, a glorificação do eu acima de tudo, a busca incessante por prazer e gratificação instantânea, tudo isso contribui para a multiplicação da iniquidade e, consequentemente, para o esfriamento do amor. A cultura do descarte, que se manifesta não apenas em produtos, mas também em relacionamentos e até mesmo em pessoas, é um reflexo direto desse processo. A Bíblia, em 2 Timóteo 3:1-5, corrobora essa visão, descrevendo os últimos dias como um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Essa lista é um retrato assustadoramente preciso do que vemos ao nosso redor. É a iniquidade em sua plenitude, resultando no completo esfriamento do amor genuíno. O que Jesus nos alertou não foi sobre um meteoro caindo ou uma guerra nuclear em massa, mas sobre uma degradação moral e espiritual que corroeria a alma da humanidade, preparando o terreno para os eventos finais. A multiplicação da iniquidade é a erosão silenciosa dos fundamentos da civilização, e o esfriamento do amor é a consequência direta dessa erosão. Esta não é uma análise para gerar pânico, mas para despertar. É um chamado à sobriedade, à reflexão e, sobretudo, à ação. Se a iniquidade se multiplica e o amor esfria, qual deve ser a nossa resposta como seguidores de Cristo? Jesus, em Mateus 24:13, continua sua profecia com uma nota de esperança e um imperativo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança aqui não é uma passividade, mas uma resistência ativa contra as forças da iniquidade. Nesse contexto de avanço da anomia e do esfriamento do amor, o papel da Igreja, dos verdadeiros seguidores de Cristo, torna-se ainda mais crucial. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, sal que impede a corrupção. Isso significa que, em vez de nos conformarmos com a iniquidade crescente, devemos nos levantar e ser testemunhas do amor de Deus. Como podemos fazer isso na prática? Primeiro, cultivando o amor em nossas próprias vidas, começando em casa, em nossos relacionamentos mais próximos. O amor aos pais, aos filhos, ao cônjuge é a base. É praticar o perdão, a paciência, a bondade. É resistir à tentação do egoísmo e da indiferença. Segundo, sendo proativos na demonstração de compaixão e serviço ao próximo. Em um mundo onde o amor esfria, um ato genuíno de bondade, uma palavra de encorajamento, uma mão estendida a quem precisa, brilham como faróis. Isso pode ser tão simples quanto ajudar um vizinho, visitar um doente ou participar de iniciativas que promovam o bem-estar da comunidade. Terceiro, defendendo a verdade e a justiça, mesmo quando isso for impopular. A iniquidade prospera no silêncio e na omissão. Como cristãos, somos chamados a ser a voz dos que não têm voz, a denunciar a injustiça e a proclamar os padrões de Deus para a moralidade e a ética, sempre com amor e sabedoria. O sinal do fim que Jesus nos revelou, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, já começou. Não é algo que esperamos para o futuro distante. É uma realidade presente que se manifesta em cada esquina do nosso mundo. A Bíblia avisou, e agora, com os fatos diante de nós, não podemos mais ignorar. Este entendimento não deve nos paralisar com medo, mas nos impulsionar a viver com propósito e urgência. É um convite a examinar nossa própria vida. Será que o amor em nós também está esfriando? Estamos permitindo que a iniquidade do mundo nos contamine? Ou estamos resistindo firmemente, mantendo a chama do amor acesa? A profecia de Jesus não é apenas um alerta sombrio, é também uma promessa. Ele virá novamente. E até lá, somos os seus embaixadores, aqueles que devem manter viva a chama do amor, da esperança e da verdade em um mundo que se afunda na escuridão. Este é o nosso tempo, a nossa responsabilidade. O que você fará com essa revelação? Continuará a observar passivamente enquanto a iniquidade se multiplica e o amor esfria, ou se levantará para fazer a diferença? A escolha é sua. Mas lembre-se, a Bíblia é clara.
Os sinais estão por toda parte. Este vídeo tocou seu coração e despertou em você o desejo de aprofundar seu conhecimento nas profecias bíblicas e entender os tempos em que vivemos? Não espere. Inscreva-se agora mesmo no canal Liama de La Fé, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Juntos, vamos desvendar os mistérios da Palavra de Deus e nos preparar para tudo o que está por vir. Seu futuro espiritual depende do entendimento do presente. Que a verdade das Escrituras ilumine seus passos. Apresentador VO. A iniquidade, como a Bíblia a descreve, não é apenas o crime flagrante, o assassinato ou o roubo. É uma perversão sutil, uma distorção dos padrões divinos que se infiltra em todas as camadas da sociedade. Ela se manifesta na corrupção, que mina a confiança nas instituições, na manipulação da verdade para ganho pessoal, na relativização da moralidade, onde o certo e o errado se tornam meras questões de opinião. Pensemos, por exemplo, na cultura do cancelamento, onde a busca por justiça se transforma em linchamento virtual, sem espaço para o perdão ou a redenção. Ou na crescente polarização política, onde o diálogo é substituído pelo ódio e pela demonização do outro, apresentador, e o esfriamento do amor. Não é apenas a ausência de carinho, é a indiferença fria diante do sofrimento alheio, a incapacidade de sentir empatia, a priorização do egoísmo e do individualismo acima do bem comum. Vemos isso na forma como ignoramos os sem-teto nas ruas, na exploração de trabalhadores em cadeias de produção globais, a facilidade com que nos ofendemos e cortamos laços, mesmo com aqueles que amamos. O amor, que deveria ser o elo mais forte da humanidade, está sendo corroído por uma cultura que valoriza a autossatisfação acima de tudo. Apresentador VO. Jesus não estava profetizando um evento isolado, mas uma tendência contínua, um processo que gradualmente transformaria o tecido moral do mundo. E o que vemos hoje não é o pico, mas a aceleração desse processo. As ferramentas digitais que deveriam nos conectar muitas vezes nos isolam, criando bolhas de pensamento e amplificando vozes de ódio. As redes sociais, com seu anonimato e a facilidade de disseminar informações falsas, tornaram-se campos férteis para a iniquidade. O cyberbullying, a pornografia infantil, as notícias falsas que incitam a violência são todas manifestações da iniquidade amplificadas na era digital. Apresentador. Mas a Bíblia não nos deixa sem esperança. Em meio a essa escuridão, somos chamados a ser a luz. O amor que esfria no mundo deve ser aceso e mantido vivo em nossos corações. Onde a iniquidade prolifera, devemos ser os arautos da justiça e da verdade. Isso não significa que devemos nos tornar juízes implacáveis ou cruzados vingativos. Longe disso. O amor de Cristo é o nosso modelo, um amor que denuncia o pecado, mas abraça o pecador. Um amor que busca a reconciliação, não a condenação. Um amor que se sacrificialmente doa pelo bem do próximo. Apresentador VO. Pensemos em exemplos práticos de como podemos resistir a essa maré. No nosso dia, podemos escolher a bondade em vez da fofoca, a paciência em vez da impaciência, o perdão em vez do ressentimento. Podemos nos engajar em ações de caridade, defender os oprimidos e falar a verdade com amor e respeito, mesmo quando for difícil. No ambiente de trabalho, podemos ser éticos e íntegros, recusando-nos a compactuar com a corrupção ou a injustiça. Em nossas famílias, podemos cultivar um ambiente de amor e perdão, ensinando nossos filhos os valores eternos da Palavra de Deus. Apresentador. A profecia de Jesus não é um convite à apatia, mas à ação. É um chamado para despertarmos do nosso sono espiritual e nos tornarmos agentes de transformação. Se o amor esfria, cabe a nós reacendê-lo. Se a iniquidade se multiplica, cabe a nós combatê-la com a verdade e a justiça divinas.
Não podemos nos dar ao luxo de sermos espectadores passivos. Este é o nosso tempo, a nossa geração e a nossa responsabilidade. Apresentador. VO. A perseverança é a chave. Em um mundo que tenta nos desanimar, nos cansar, nos fazer desistir, a fé nos a continuar. A esperança nos lembra que, por mais escura que seja a noite, a aurora sempre virá. A promessa de Jesus de que Ele voltará é a nossa âncora em meio à tempestade. Apresentador. Você pode estar pensando, mas o que eu, uma única pessoa, posso fazer diante de um cenário tão grandioso e desafiador? E a resposta é muito. Cada pequena atitude de amor, cada palavra de verdade dita, cada ato de justiça praticado, é uma semente plantada que pode germinar e transformar vidas. Lembre-se da parábola do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sua vida, vivida em conformidade com os princípios de Cristo, pode ser esse fermento que impacta sua família, sua comunidade e, quem sabe, o mundo. Apresentador VO. Por isso reitero o convite. Não fique à margem da história. Torne-se parte da solução. Aprofunde sua fé, estude a palavra de Deus e permita que o Espírito Santo o capacite a ser um farol de luz neste mundo que tanto precisa. Inscreva-se no canal Liama de la Fé, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, amor e esperança, pronta para os desafios do presente e para o glorioso retorno do nosso Senhor. Apresentador. O tempo é agora. A escolha é sua. Que Deus os abençoe ricamente e os guie em cada passo. Até a próxima.